Amanda tinha 48 anos, cabelos castanho escuros com fios grisalhos que apenas aumentavam sua beleza serena. Cada manhã, ela acordava cedo, preparava o café e organizava a casa enquanto Rogério, 52 anos, já tomava seu café na cozinha, distraído com o celular ou o noticiário, sem olhar para ela. Ele nunca percebeu os pequenos gestos que Amanda fazia por amor. Todos os dias, ela sorria por fora e chorava por dentro. Cada silêncio dele era uma facada, cada crítica, uma marca na alma. Mas Amanda continuava firme, segurando o peso de anos de desprezo, acreditando que a fé e o amor poderiam, de alguma forma, mudar o coração dele. Ela passava horas lembrando dos primeiros dias de casamento, quando ele parecia encantado por ela. Mas o homem que amava havia se transformado em alguém frio, distante e insensível. A filha deles, Clara, de 22 anos, percebia o sofrimento da mãe, mas muitas vezes se sentia impotente diante da arrogância do pai. E naquele dia, algo mudou. Amanda começou a sentir um cansaço que não conseguia ignorar. Era mais do que fadiga. Seu corpo gritava por ajuda. Mas como contar a alguém que sempre a desprezou? Como mostrar fragilidade a quem jamais valorizou sua força? O que aconteceria se a verdade viesse à tona? Ele finalmente perceberia o amor que desperdiçou, ou seria tarde demais? Se essa história tocou o seu coração, te convido a seguir o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada episódio é uma jornada de vida, fé e superação. E se quiser viver ainda mais emoções, conheça também o canal Caminhos Marcantes no YouTube. Lá, as histórias ganham voz, imagem e alma. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Amanda acordava todas as manhãs antes do sol, com os músculos rígidos de cansaço, mas com o coração carregado de determinação silenciosa. Cada gesto dela tinha um peso emocional invisível. Preparar o café, arrumar a casa, organizar as roupas da filha Clara, verificar cada detalhe para que nada faltasse a Rogério. Ele, como sempre, parecia alheio a tudo, distraído com o celular ou as notícias da manhã, absorto em sua rotina, sem sequer perceber o esforço dela. Cada passo que dava era acompanhado de um aperto no peito, porque ela sabia que cada detalhe que fazia por amor era invisível aos olhos do marido. Mas ainda assim, ela se forçava a sorrir, a esconder o desespero e a dor que cresciam silenciosamente dentro dela. A rotina de Amanda era uma coreografia perfeita de silêncio e paciência, repetida há anos sem reconhecimento. Ela lembrava das primeiras semanas de casamento, quando Rogério olhava para ela com admiração e carinho, quando os risos eram sinceros, e cada toque parecia prometer uma vida de cumplicidade. Mas aqueles momentos foram se tornando raros, substituídos por indiferença e frieza. Cada pequena crítica dele, cada palavra atravessada, deixava marcas profundas que só ela conhecia. E ainda assim, Amanda resistia, agarrando-se à fé e à esperança de que, um dia, o amor que um dia existiu floresceria novamente, ignorando que talvez esse dia nunca chegasse. Clara, a filha de 22 anos, muitas vezes percebia o sofrimento da mãe, mas se sentia impotente diante da arrogância do pai. Em silêncio, observava a mãe se doar, se encolher e ainda assim manter a dignidade e a serenidade. Cada gesto de cuidado de Amanda parecia invisível para Rogério, mas Clara guardava cada detalhe em seu coração, absorvendo a dor silenciosa da mãe e aprendendo desde cedo que algumas batalhas não podem ser compartilhadas. Ainda assim, a jovem tinha a esperança de que o amor e a fé de sua mãe seriam recompensados, embora cada dia que passava tornasse a recompensa mais incerta. Naquele dia, Amanda sentiu algo diferente. Era uma fraqueza que ia além do cansaço habitual, uma sensação que parecia emergir de dentro, como se seu corpo estivesse tentando avisá-la de algo grave. Ela tentou ignorar, pensando que era apenas fadiga, mas a leve dor que a acompanhava crescia a cada minuto. Ainda assim, manteve sua rotina como sempre fez, sem demonstrar preocupação, sem permitir que alguém percebesse que algo estava errado, porque sabia que Rogério nunca se importaria o suficiente para notar. O silêncio se tornava mais pesado, carregado de significado, quase sufocante. E Amanda continuava a sorrir, embora seu coração começasse a tremer por dentro. Rogério entrou na cozinha distraído.
falando ao telefone sobre assuntos que ele considerava importantes, sem jamais lançar um olhar para ela. Amanda sentiu um aperto no peito, mas se conteve, respirando fundo e mantendo o sorriso, como se aquele gesto de paciência pudesse de alguma forma amenizar o desprezo dele. Cada movimento dela era um lembrete de como ele jamais a valorizou, mas ela se recusava a ceder ao desespero. E naquele instante, uma pergunta insistente passou por sua mente. Será que algum dia ele verá o que desperdiçou? Amanda sentou-se por um instante à mesa, observando o reflexo do sol nascente no vidro da janela, lembrando-se de todos os momentos em que acreditou no amor, de todas as vezes em que se sacrificou em silêncio, esperando um gesto de reconhecimento que nunca veio. Cada lembrança era uma faca invisível, e a dor da rejeição acumulada se misturava à fraqueza física que agora começava a dominar seu corpo. Mesmo assim, ela não se lamentava. Continuava firme, sustentando a própria dignidade, porque sabia que chorar diante de Rogério nunca seria permitido. Enquanto isso, Rogério continuava imerso no próprio mundo, ignorando o clima silencioso de tensão que preenchia a cozinha. Ele nunca percebeu os sinais que Amanda dava, os pequenos pedidos de atenção que se perdiam no ar. Ela falava, sorria e executava suas tarefas, mas nada parecia importar. E ainda assim, no fundo, Amanda guardava uma esperança tênue, uma fé silenciosa de que, um dia, ele perceberia a mulher que sempre esteve ao lado dele, amando sem medida, mesmo quando não correspondido. O dia passou, e Amanda começou a sentir o peso da fadiga de forma mais intensa. Cada passo exigia esforço. Cada movimento era uma luta contra o corpo que começava a fraquejar. Ela não podia demonstrar fraqueza. Ainda tinha que manter a aparência de normalidade diante de Rogério, da filha e do mundo. Mas no silêncio do quarto, quando finalmente se permitiu fechar os olhos, uma pergunta pairava em sua mente. Será que algum dia ele vai se arrepender de tudo? A noite caiu, e Amanda se deitou ao lado de Rogério, sentindo a distância entre eles mais do que nunca. Ele conversava ao telefone, alheio à presença dela, e seu desinteresse se tornava quase físico, como uma barreira invisível que os separava. Amanda respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam escapar, lembrando-se de cada dia em que suportou seu desprezo em silêncio. A dor acumulada de anos se misturava à fragilidade que sentia em seu corpo, e ela sabia que algo grande estava prestes a mudar, embora ainda não soubesse o que seria. E então, naquele instante silencioso, Amanda sentiu que sua vida estava prestes a entrar em um novo capítulo. Um capítulo que ninguém poderia prever. A fraqueza em seu corpo e a dor silenciosa em seu coração se uniam, preparando o terreno para uma revelação que mudaria tudo. Será que ele finalmente verá o amor que desperdiçou? Ou será tarde demais? Os dias se arrastavam com uma monotonia dolorosa para Amanda. Cada manhã era igual à anterior. Acordava cedo, vestia-se com cuidado, preparava a casa e a filha para a rotina, enquanto Rogério continuava alheio à sua presença. Ele chegava tarde do trabalho, muitas vezes irritado ou impaciente, e cada palavra dele soava como uma faca invisível cravada em seu coração. Amanda sorria, mesmo quando o olhar dele atravessava seu corpo sem perceber, mesmo quando ela sabia que todas as pequenas gentilezas e sacrifícios diários passavam despercebidos. A rotina se tornava um fardo silencioso, mas ela suportava, porque acreditava que desistir do amor que sentia não era uma opção, e que, de alguma forma, Deus recompensaria sua paciência e fé. Clara, que já estava acostumada com a frieza do pai, percebia a intensidade da dor da mãe, mas se sentia limitada diante da indiferença dele. Tentava falar, sugerir pequenas mudanças, pedir mais atenção, mas Rogério raramente escutava. A cada dia, Amanda se tornava mais silenciosa, e Clara compreendia que o sofrimento da mãe era profundo e invisível. As noites se tornavam os momentos em que mãe e filha compartilhavam olhares silenciosos, gestos de afeto contido e palavras sussurradas, sem que Rogério percebesse. A distância emocional entre Amanda e o marido se aprofundava, criando uma tensão quase física no ar que preenchia toda a casa. Em meio a essa rotina desgastante, Amanda começou a sentir pequenas mudanças em seu corpo que não podia ignorar. Inicialmente eram cansaço e dores leves, que ela atribuía ao estresse e à rotina exaustiva. Mas com o tempo, a fadiga tornou-se mais intensa,
E pequenas tarefas domésticas começaram a exigir esforço desproporcional. Ela escondia isso de todos, como sempre fez, porque jamais poderia mostrar vulnerabilidade diante de Rogério, que nunca valorizou sua força. Cada manhã, ela respirava fundo antes de enfrentar mais um dia, consciente de que qualquer sinal de fraqueza seria ignorado ou, pior, motivo de desprezo. Rogério continuava em seu mundo, alheio a cada mudança sutil no comportamento de Amanda. Conversava sobre negócios, viagens e compromissos sociais, nunca lançando um olhar para o sofrimento silencioso que se acumulava à sua volta. Amanda o observava de longe, lembrando-se de como ele costumava rir com ela nos primeiros anos, como seus olhos se iluminavam com atenção e carinho, mas esses momentos eram lembranças dolorosas agora, quase como fantasmas que atravessavam sua mente, lembrando-a do amor desperdiçado e da paciência que permanecia, intacta, mesmo diante do desprezo constante. A fraqueza começou a se manifestar de maneira mais evidente. Amanda sentia tontura ocasional, falta de energia e uma sensação de mal-estar que não podia mais ignorar. Ela ponderou em silêncio se deveria procurar um médico, mas o pensamento de enfrentar Rogério com sua vulnerabilidade a aterrorizava. Ele nunca se importou com os sinais de cansaço ou tristeza dela, e Amanda temia que qualquer demonstração de fragilidade fosse ignorada, ou pior, ridicularizada. Então, ela continuou a sorrir, a fazer suas tarefas, a manter a aparência de força que se tornou seu escudo invisível, mesmo quando seu corpo começava a gritar por ajuda. Enquanto Amanda lutava para manter sua rotina, Rogério começou a demonstrar pequenas irritações, impaciências sutis que aumentavam a tensão na casa. Um comentário atravessado, um olhar de reprovação ou uma crítica silenciosa eram suficientes para esmagar a energia que Amanda ainda conseguia reunir. Ela se recolhia, controlando cada lágrima, cada suspiro, porque sabia que qualquer demonstração de dor emocional seria ignorada ou interpretada como fraqueza. A vida doméstica transformou-se em um terreno minado de silêncios e ressentimentos, e Amanda navegava por ele com precisão quase militar, tentando proteger seu coração e, ao mesmo tempo, sustentar a ilusão de normalidade para Clara. Clara começava a perceber sinais de mudança mais drásticos na mãe. O cansaço já não era apenas mental, mas físico, e a força que Amanda parecia ter até então começava a ceder lentamente. A jovem observava, com o coração apertado, cada gesto de esforço da mãe, cada sorriso forçado, cada pausa silenciosa após subir as escadas ou cozinhar. Ela sentia que algo sério estava prestes a acontecer. Mas a fragilidade de Amanda ainda era discreta, e Rogério permanecia completamente alheio, focado em suas próprias preocupações, incapaz de perceber a gravidade da situação que se aproximava. Em silêncio, Amanda começou a escrever em seu diário pensamentos que nunca compartilharia em voz alta. Relatava seus medos, suas dúvidas, e a esperança silenciosa de que algum dia Rogério percebesse o valor do amor que ela deu. Cada palavra escrita era um desabafo, um alívio momentâneo do peso que carregava diariamente. Ela sabia que aquilo não mudaria a indiferença dele, mas precisava registrar a própria verdade, porque no fundo, sentia que algo iminente estava prestes a alterar completamente o equilíbrio da vida deles, e ela precisava estar preparada, emocionalmente, para enfrentar qualquer revelação que surgisse. E então, em uma tarde silenciosa, Amanda sentiu um sintoma que não podia mais ignorar, uma dor persistente, diferente de tudo o que já experimentara, acompanhada de fraqueza crescente. Pela primeira vez, o medo começou a substituir a fé silenciosa que a sustentava. Ela não sabia exatamente o que era, mas seu instinto gritava que algo sério acontecia em seu corpo. E naquele momento, enquanto Rogério estava distraído em outra ligação, Amanda percebeu que precisava enfrentar a realidade, mesmo sabendo que ele jamais a apoiaria como deveria. Ela respirava profundamente, tentando acalmar o coração e a mente, ciente de que sua rotina de silêncio e sacrifício havia chegado a um ponto crítico. Amanda havia começado a perceber que não podia mais ignorar os sinais que seu corpo lhe enviava. A fadiga que antes podia ser atribuída à rotina diária agora se tornava constante, acompanhada de pequenas dores que surgiam em lugares inesperados e insistentes. Ela decidiu, finalmente, procurar ajuda médica, mesmo sabendo que Rogério provavelmente minimizaria o problema
ou reagiria com desinteresse. Na sala de espera do consultório, enquanto observava o movimento silencioso de outros pacientes, Amanda sentiu um frio na espinha. Cada batida de seu coração parecia anunciar que algo sério estava por vir. O médico entrou com expressão grave, mas profissional, e começou a explicar os exames. Amanda ouvia cada palavra, tentando se concentrar, enquanto seu corpo tremia por dentro. Quando ele finalmente pronunciou a palavra que mudaria sua vida, câncer, uma sensação de irrealidade tomou conta dela. Era como se o chão tivesse desaparecido, como se cada ano de silêncio e sacrifício a tivesse levado a esse ponto inevitável. Mas mesmo assim, Amanda não desmoronou. Respirou fundo e tentou compreender a dimensão da situação, pensando imediatamente em Clara e em como proteger a filha da dor que estava prestes a chegar. Quando Amanda contou a notícia a Clara, a jovem não conseguiu conter as lágrimas. Elas se abraçaram, silenciosas, mas cheias de significado. Cada toque era um lembrete do amor que as unia e da força silenciosa de Amanda, que mesmo diante da notícia devastadora, tentava manter a calma e transmitir esperança à filha. Clara sabia que a mãe sempre fora um pilar de fé e paciência, mas agora via uma fragilidade que nunca tinha testemunhado antes, e isso a deixava ainda mais determinada a estar ao lado dela, oferecendo apoio incondicional. Rogério, por sua vez, permaneceu alheio à intensidade do impacto inicial. Ele não compreendia a gravidade da situação. Seu mundo girava em torno de negócios, aparência e rotina, e a ideia de enfrentar a vulnerabilidade de Amanda parecia impossível. Mas, ao ver a filha chorar e Amanda contida, algo começou a despertar nele, uma sensação estranha e desconfortável de culpa que ele havia ignorado por anos. Pela primeira vez, o peso do desprezo que havia acumulado começou a se infiltrar em sua consciência, mas ele ainda não sabia o quanto tarde seria para corrigir seus erros. Amanda, em silêncio, sentiu a frieza de Rogério e a dor da negligência acumulada. Mas ela não guardava rancor. Sua fé e seu coração generoso a mantinham centrada. Ela sabia que o amor e o perdão eram maiores que qualquer arrependimento tardio, e decidiu que enfrentaria a doença com coragem, dignidade e serenidade. Cada gesto seu era carregado de calma, cada palavra pronunciada transmitia confiança à filha, e de maneira silenciosa, mostrava a Rogério a profundidade do que ele havia perdido ao não valorizar seu amor durante todos aqueles anos. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, consultas e momentos de introspecção. Amanda se manteve firme, mesmo quando o corpo fraquejava, mostrando os sinais cada vez mais claros da gravidade da doença. Cada noite, enquanto Clara dormia, Amanda escrevia em seu diário, registrando pensamentos, memórias e sentimentos que jamais compartilharia em voz alta. Era uma maneira de externalizar a dor silenciosa que carregava, uma forma de se preparar emocionalmente para o que viria, e ao mesmo tempo deixar um legado de coragem e fé para a filha. Rogério, percebendo pela primeira vez a fragilidade de Amanda, começou a sentir o peso do arrependimento. Cada olhar perdido, cada gesto ignorado de anos passados, vinha à tona em sua mente como uma avalanche de culpa. Ele tentava se aproximar, oferecer ajuda, mas a sensação de que havia perdido tempo demais o paralisava. O remorso era tão intenso que parecia que cada palavra de desculpa jamais seria suficiente para reparar anos de desdém. E a realidade da doença de Amanda se tornava um espelho cruel de seus erros passados. Clara observava o pai com olhos atentos, percebendo a mudança súbita de comportamento, mas sem saber como intervir. Ela sentia medo pelo bem-estar da mãe e raiva pelo que Rogério havia feito, mas também compreendia que aquela situação exigia cuidado, paciência e compaixão. Amanda, percebendo a tensão entre pai e filha, respirava fundo, tentando manter o equilíbrio emocional, enquanto o tempo corria inexorável e a doença avançava silenciosa, como uma força imparável que não podia ser contida. E então veio o momento do primeiro tratamento. Amanda enfrentou cada procedimento com coragem, sem demonstrar o medo que consumia cada célula de seu corpo. Rogério estava presente, mas a expressão dele era uma mistura de culpa, arrependimento e impotência. Ele tentava se aproximar,
mas não sabia como demonstrar o amor que ignorou por tantos anos. Amanda sentia tudo isso, mas sua força não se abalava. Ela compreendia que, mesmo diante do remorso tardio de Rogério, seu perdão não dependia da mudança dele. Ela se mantinha dona de sua paz e de sua fé, sentindo o peso da realidade, mas também uma serenidade silenciosa que vinha da fé e do amor que ainda carregava no coração. Rogério, sentado à beira da cama, tentava se aproximar, mas não sabia como, e Clara observava cada gesto em silêncio, sentindo a intensidade da situação. Com o avançar da doença, Amanda começou a sentir o corpo mais frágil, cada passo mais difícil, cada respiração mais pesada. Mas mesmo assim, seu espírito permanecia firme. Ela continuava a sorrir para Clara, a organizar pequenos momentos de cuidado e carinho, mantendo a dignidade que sempre a caracterizou. Rogério, por outro lado, não conseguia ignorar o impacto da situação. A indiferença que antes parecia natural, agora se transformava em remorso doloroso. Cada olhar perdido, cada gesto de desprezo passado vinha à tona, e ele sentia uma angústia profunda, que não conseguia dissipar. Pela primeira vez, percebeu o tamanho do amor que desperdiçou e o vazio deixado pelo próprio comportamento. Amanda, ciente do arrependimento de Rogério, permanecia serena. Ela percebia o desconforto e a culpa dele, mas seu coração generoso e sua fé a mantinham centrada. Não havia raiva em sua mente, apenas compreensão de que cada escolha que ele fizera não poderia ser desfeita. Ela se mantinha firme, observando cada passo dele, cada tentativa de aproximação, sabendo que a vida não ofereceria tempo suficiente para mudar o passado. Mas ainda assim, permitindo que ele aprendesse a importância do amor e da presença antes que fosse tarde demais. Clara, ao perceber a mudança do pai, tentava incentivá-lo a ser mais presente, a se importar com Amanda de verdade. Ela entendia que, embora o arrependimento dele fosse tardio, ainda havia espaço para pequenas demonstrações de cuidado. Cada gesto de Rogério era acompanhado por um olhar atento da filha, que via a fragilidade da mãe e o peso do remorso do pai se entrelaçarem, criando um cenário carregado de emoção e tensão. Amanda, observando essa dinâmica, sentia uma mistura de tristeza e aceitação, sabendo que o tempo restante era precioso e que cada momento deveria ser vivido com intensidade. O dia a dia se tornou um equilíbrio delicado entre cuidados médicos e tentativas de reconexão emocional. Rogério fazia pequenas tarefas, ajudava em alguns momentos e tentava demonstrar afeto, mas sempre com uma consciência dolorosa de que nada compensaria os anos de desprezo. Amanda recebia a atenção dele com serenidade, permitindo que cada gesto tocasse seu coração, mas mantendo a própria paz interior intacta. Clara, observando a mãe, aprendia sobre perdão e coragem, testemunhando a força silenciosa que caracterizava Amanda desde sempre. Enquanto a doença avançava, Amanda começou a se recolher mais ao quarto, sentindo o corpo cada vez mais frágil e cansado. Cada movimento exigia esforço, cada respiração parecia mais pesada, mas ela não se lamentava. Seu foco era manter a conexão com a filha, transmitir força e preparar Rogério para a realidade que se aproximava. Ele, por sua vez, estava visivelmente abalado, sentindo o peso do remorso crescer a cada dia. As lembranças do passado, de cada palavra dita sem cuidado e cada gesto ignorado, vinham como uma avalanche, e ele sabia que não havia como voltar atrás. Amanda, em momentos de silêncio, refletia sobre sua vida. Ela lembrava dos sacrifícios feitos em nome do amor, das vezes em que suportou desprezo calada, das lágrimas escondidas e das dores não compartilhadas. Mas, acima de tudo, lembrava-se da fé que a sustentava e do perdão que sempre manteve no coração. Mesmo diante da doença que avançava, ela compreendia que seu legado não era a amargura, mas a força e o amor que compartilhara com Clara e até mesmo com Rogério, mesmo quando ele não merecia. Rogério tentou se aproximar mais, oferecendo pequenos gestos de cuidado que Amanda recebia com serenidade. Cada toque, cada palavra, cada atenção era uma lição de arrependimento e de reconhecimento tardio. Ele começava a entender que não bastava sentir culpa, precisava agir com consciência e presença, mesmo que tarde demais. Amanda, percebendo a mudança,
Mantinha sua força, pois sabia que seu perdão não dependia da redenção dele, mas sim da paz que carregava dentro de si. Clara observava o pai com olhos atentos, compreendendo o quanto ele havia errado, mas também percebendo a transformação que a doença da mãe provocava nele. O ambiente da casa se tornava pesado, carregado de emoção, arrependimento e esperança contida. Amanda permanecia firme, mas o cansaço físico começava a deixar marcas visíveis. Mãos trêmulas, passos lentos, olhares longos de quem ainda mantinha dignidade apesar do sofrimento iminente. Ele finalmente percebe, de forma quase dramática, a profundidade do erro que cometeu ao desprezá-la por anos. O remorso é avassalador. Cada lembrança de negligência se torna insuportável. Amanda, sentada na cama, observa o marido em silêncio, compreendendo que a vida não permitirá mais tempo para corrigir tudo, mas permitindo que ele experimente a intensidade de seu arrependimento. Clara segura a mão da mãe, percebendo que o tempo restante é precioso e que cada momento deve ser vivido com intensidade máxima. Uma pergunta ecoa silenciosa. Será que ele conseguirá encontrar a paz em seu coração antes que seja tarde demais? O tempo parecia se comprimir dentro da casa de Amanda. Cada respiração se tornava um lembrete do corpo fragilizado. Cada movimento exigia esforço sobre-humano, mas seu espírito continuava firme, carregando uma serenidade que contrastava com a tensão que agora preenchia os olhos de Rogério. Ele estava ali, ao lado da esposa, tentando de todas as formas mostrar que se importava, mas cada gesto vinha acompanhado de um arrependimento profundo. Aquele tipo de remorso que se torna quase físico, atravessando a consciência e esmagando o orgulho que antes o impedia de enxergar o amor que sempre teve diante dos olhos. Amanda olhou para Rogério com a calma de quem conhece a própria verdade. Ela não precisava de promessas tardias. O amor dela sempre existiu independente da reciprocidade. Mas naquele instante, ao ver o homem que desprezou cada esforço seu agora vulnerável diante da realidade, sentiu uma mistura de tristeza e compaixão. Suas mãos, embora trêmulas, seguraram as dele, e com um sorriso silencioso, transmitiu mais do que palavras poderiam expressar. Perdão absoluto, amor que transcende erros, e a força que só a fé e a experiência de vida podem conceder. Rogério, diante daquela cena, sentiu cada ano de indiferença e desprezo refletir no próprio peito, como um peso insuportável. Ele murmurou desculpas, palavras que pareciam pequenas diante de tanto arrependimento acumulado, mas Amanda ouviu, compreendeu e acolheu sem rancor. Cada gesto dele, cada tentativa de conexão, era um lembrete do quanto ele havia perdido, do quanto demorou para enxergar o valor do amor dela. E mesmo assim, ela mantinha sua dignidade, serena, mostrando que o perdão não depende do tempo, mas do coração que escolhe libertar a dor. Clara, ao observar a cena, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. O alívio vinha do reconhecimento tardio de Rogério e do perdão de Amanda. A tristeza, da consciência de que o tempo restante com a mãe era limitado. Ela segurou a mão da mãe com força, percebendo que cada momento contava, que cada gesto de carinho tinha valor multiplicado quando o fim se aproxima. Amanda, percebendo o olhar da filha, sorriu com ternura, sabendo que havia deixado um legado de força, fé e perdão, e que mesmo na despedida, sua presença emocional permaneceria viva. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenas vitórias silenciosas e desafios inevitáveis. Amanda lutava contra a doença com coragem, enquanto Rogério tentava compensar, sempre consciente de que cada gesto, embora tardio, tinha que carregar sinceridade absoluta. A casa, antes fria e carregada de indiferença, começou a se encher de momentos de ternura, olhares cúmplices e palavras sussurradas. Pequenas fagulhas de humanidade que finalmente aqueciam o coração de todos. Mas a realidade era implacável, e cada dia passado reforçava que o tempo não era suficiente para apagar os anos de dor e negligência. Amanda começou a ter momentos de fraqueza mais intensos, onde sua respiração ficava curta e o corpo parecia pesar toneladas. Rogério segurava suas mãos, sentindo o arrependimento e a dor de forma quase física, e a cada instante se perguntava como poderia ter desperdiçado tanto tempo antes de reconhecer o amor incondicional dela. Mas Amanda, mesmo naquele estado, mantinha a serenidade que a definia.
Seu perdão era silencioso, profundo, e ensinava que a paz não depende da justiça humana, mas da capacidade de amar além do erro do outro. Clara chorava baixinho, sem conseguir esconder a dor de ver a mãe assim. Mas Amanda segurava suas mãos e transmitia calma. Transmitia amor e fé. Não chorem por mim. Eu estou em paz, dizia com voz fraca, mas firme, e naquele instante, cada palavra reverberava com intensidade, carregando a força de uma vida inteira dedicada ao amor e à paciência. Rogério se curvou sobre ela, sentindo cada palavra como uma acusação silenciosa, mas também como uma lição que jamais esqueceria. A noite chegou, e trouxe consigo o momento que todos temiam. Amanda, deitada, observava o teto do quarto com um olhar distante, mas tranquilo. Rogério se ajoelhou ao lado da cama, lágrimas escorrendo pelo rosto, murmurando promessas que não podiam apagar o passado, mas que tentavam tocar o presente com sinceridade. Clara segurava a mão da mãe, sentindo a fragilidade e a força se misturarem, e compreendendo que aquele adeus seria um marco eterno em suas vidas. E então, Amanda fechou os olhos pela última vez, com um sorriso sereno nos lábios. Ela havia perdoado, amado e vivido com dignidade, deixando para trás o remorso de Rogério e a dor de Clara, mas também um legado de fé, coragem e perdão que jamais seria esquecido. Rogério, agora consumido pelo arrependimento, percebeu que o amor verdadeiro não espera por reconhecimento. Ele apenas existe, e sua ausência pode se tornar um peso impossível de carregar. Rogério e Clara permanecem juntos, aprendendo a valorizar o amor enquanto carregam o peso do arrependimento e da saudade. Uma pergunta ressoa no coração de todos. Será que ele algum dia encontrará a paz e o perdão dentro de si, antes que a vida se vá sem aviso? A história termina com emoção, ensinamento e a certeza de que, mesmo na dor, o amor e o perdão podem prevalecer, deixando marcas que atravessam o tempo. Amanda partiu deixando um vazio silencioso, mas também um legado imenso de coragem, fé e perdão. Rogério, agora consumido pelo arrependimento tardio, carregava em si a lembrança de tudo que perdeu e a lição de que o amor verdadeiro não espera reconhecimento, ele apenas existe. Cada gesto, cada palavra negligenciada ecoava em sua consciência, lembrando que a vida não concede segundas chances para os erros cometidos com indiferença. Clara, por outro lado, permanecia como um elo entre o passado e o futuro, guardando a força e a serenidade da mãe, enquanto aprendia que o amor verdadeiro é capaz de transcender a dor e o sofrimento. O silêncio da casa parecia falar mais alto do que qualquer palavra. Cada cômodo carregava memórias de sacrifício e dedicação, lembranças do amor silencioso de Amanda, que apesar de ignorada durante toda a vida, encontrou paz nos últimos momentos, perdoando, amando e transmitindo força. Rogério sentia a culpa apertar o peito, mas também percebia que a única forma de honrar Amanda era viver de acordo com os ensinamentos que ela deixou. Amor, perdão e empatia acima de tudo. E enquanto o sol se punha, refletindo luz sobre as janelas da casa, Clara e Rogério permaneceram lado a lado, com lágrimas silenciosas e corações apertados, conscientes de que a vida é frágil, o tempo é curto e que cada momento deve ser vivido com intensidade. A história de Amanda se encerrava ali, mas sua força e exemplo continuariam a guiar aqueles que ficaram, provando que mesmo no fim, o amor verdadeiro e o perdão podem prevalecer. Ela se foi em paz, mas a lembrança do que poderia ter sido ainda pesa no coração dele.